Convido os irmãos a uma leitura bíblica no Salmo 1, o versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Que diz, vamos ler juntos, vamos lá, até como está projetado, diz lá, é como árvore plantada junto a ribeiro, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, ok, vamos ler mais forte ainda, vamos lá. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo, e suas folhas, e tudo que ele faz, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, ó Deus, nessa noite abençoada, que o Senhor nos concede a graça, o privilégio e a bênção de estarmos na Tua casa de oração. A bênção de revermos os nossos irmãos, de estreitarmos a comunhão, de ouvir um testemunho desafiador sobre a Tua obra missionária, Deus. Nessa noite nós queremos declarar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer de Te servirmos, ó Deus, de fazermos parte da Tua família em Cristo, da Tua igreja santa, de sermos cuidados por Ti, ensinados por Ti, ministrados pelo Teu Espírito Santo, da bênção que é Te cultuar, Te louvar, de estar, ó Deus, tendo a liberdade de entrar na Tua presença e ouvir de Ti ensinamentos tão poderosos. Ó Deus, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, ministre nas nossas necessidades, de acordo com a Tua vontade e com o Teu propósito. Em nome de Jesus, que Teu povo, ó Deus, Te ora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o salmo que introduz-nos ao livro dos Salmos. E nesse salmo o salmista vem falando da felicidade do homem que serve a Deus, do quanto isso é abençoador, do privilégio de servir ao Senhor. E ele diz que uma pessoa que serve ao Senhor, que anda nos seus santos e retos caminhos, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada. É curioso que enquanto no mundo as pessoas associam a felicidade a ter dinheiro, a ter bens, a estar saudável, a talvez idealizar uma família perfeita. Alguns acham que estar feliz é não ter problema. Ele está dizendo que a felicidade está em servir ao Senhor. Que feliz, que bem-aventurado é aquele que serve a Deus. Amém, meus irmãos? Então ele está falando de nós, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa felicidade. O que ele está dizendo é que a fonte da felicidade é estar com Deus, é andar com Deus, é servir ao Senhor. Aleluia. E ele usa então uma ilustração para falar como é a vida de quem serve a Deus, daquele que confia no Senhor plenamente, que deposita no Senhor a sua esperança. E ele começa então esse salmo dizendo que essa pessoa
é como uma árvore. Ela é, aquele que serve ao Senhor é como uma árvore. E é curioso porque, se fosse falar dos vegetais, da vegetação, ele poderia falar de tantos tipos, né, de vegetação, mas ele está lembrando de uma árvore. Veja, ele não está falando de um espinheiro, não. Embora tem crente que parece um pouco mais com um espinheiro, né, irmão? Tu chega perto dele, tu tiver cuidado, tu te machuca, né? O espinheiro, ele não quer que ninguém se aproxime dele. Ele afasta todo mundo dele, irmão. Vive ferindo quem se aproxima, quem chega perto. Fere com palavras, não. Mas o salmista não está falando de um espinheiro. Crente não é assim. Ele não está falando de um arbusto. Você vê os arbustos, eles ficam pequenininhos, né? Não se desenvolve. É uma planta rasteira, não cresce. Arbusto não chama atenção, não se destaca. Eu não estou falando que crente é assim, não. Embora parece que tenha crente que tenha complexo de querer ser arbusto. Ficar ali, ninguém não notar. O arbusto não se desenvolve, ele se arrasta. Ele não chama atenção. Mas o salmista está falando de uma árvore imponente, que todos percebem. Árvore da sombra, irmão. Arbusto não dá sombra, ninguém, acho que para alguém ficar embaixo do arbusto, só se ficar deitado no chão. Espinheiro ninguém quer. Agora, irmãos, uma árvore frondosa, uma árvore imponente, uma árvore que dá sombra. Ele está dizendo, é assim que é o servo de Deus. As pessoas gostam de estar perto. Quem chega junto de um crente é abençoado, irmão. Quem está perto de ti é abençoado. Porque você é uma pessoa abençoada, amém, irmão? E a bênção de Deus na nossa vida, ela é tanta que espalha, que derrama, que quem encosta só se beneficia. Ninguém chega perto de um servo de Deus para sair pior, para sair menor, para sair prejudicado, porque o servo de Deus é árvore, aleluia. Glória a Deus, né? As pessoas têm que ter prazer de estar perto de um crente, porque crente é abençoado, irmão. E se não é abençoado, se não abençoa, se não beneficia, tem algo errado. Mas ele continua dizendo, né, que essa árvore está plantada junto a um ribeiro de águas. Ó, plantada junto ao ribeiro de água. Não é uma árvore plantada no deserto. Não é não, irmão. Essa árvore não vai morrer seca, amém? Glória a Deus, tem água perto. Não vai morrer seca. Tem água à sua disposição. Irmão, escassez não é problema para o servo de Deus. Porque todo o tempo tem água perto de nós, amém? Glória a Deus, Deus nos sustenta, irmão. Deus nos sustenta. Está faltando dinheiro, Deus providencia, amém? Eu vi o irmão Kerlão dando testemunho aqui, Deus providencia. Deus nos sustenta. Está faltando a saúde, não está 100%, Deus nos sustenta, irmão. Porque nós estamos perto do ribeiro. Nós temos que ter essa consciência assim que ele coloca. É curioso, porque veja só, essa árvore, ela foi plantada lá. Ela foi colocada ali. Esse ribeiro na vida do crente é o Espírito Santo, amém?
O Senhor, irmãos, nos colocou junto do Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em nós. Portanto, irmãos, nós estamos perto da fonte. Há sempre ensino, há sempre cuidado de Deus, há sempre direção de Deus na vida do servo de Deus, na vida do crente. Há sempre sabedoria sendo colocada à nossa disposição. Há sempre consolo, há sempre conforto. Irmão, a felicidade do crente não está onde ele mora. A felicidade do servo de Deus não está enquanto ele ganha, não está na quantidade de amigos que ele tem, mas na fonte que o sustenta, no ribeiro, que é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está em nós. Portanto, meus irmãos, é isso que ele está mostrando. O cuidado do Senhor com a vida do seu servo, ele é detalhado. E aí no livro do profeta Jeremias, então, ele complementa esse versículo dando uma dica para o servo de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 8. 17, versículo 8. Olha a curiosidade, né, irmão? Um versículo aqui que vai emendando outro. Ele diz: ele será como a árvore plantada junto às águas. Amém? Olha só, né? Profeta Jeremias concordando com o salmista que ele nem conviveu. Mas ele diz: ó, e essa árvore o que é que ela faz? Estende as suas raízes para o ribeiro. Imagine a árvore plantada perto do ribeiro, na margem. Do outro, para o outro lado, tem terra ruim, tem rocha, tem terreno arenoso, mas tem um ribeiro aqui, irmão. E aí ela vai começando a estender as suas raízes para o ribeiro, para onde tem água, para onde sustenta, né? Ela não temerá quando chegar o calor. Vai vir tempo de calor. Não é, irmão, que a vida dessa árvore vai ser só tranquilidade, só moleza. Vai vir o tempo de calor, como vem para qualquer árvore plantada no mundo. Mas as raízes estão tocando na fonte. Aleluia. Por isso é que tem hora que algumas pessoas não entendem como o servo de Deus suporta momentos tão difíceis. Não é que não aconteçam experiências difíceis, dolorosas, amargas na nossa vida, que nos faz chorar, que nos faz, irmãos, ficar tristes. Mas o que nos sustenta, irmão, é que as nossas raízes estão estendidas na direção da água. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo vai nos nutrindo, vai nos alimentando, vai nos sustentando. O calor vem, irmãos. Ó, as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Olha, irmão, ano de seca. Às vezes não é só um dia difícil, não é só uma semana difícil, não é só um mês complicado. Ele está falando que tem ano de seca. Pois é crente, está na igreja, serve ao Senhor, mas tem ano de seca. Mas não vai morrer na seca, amém? Aleluia, glória a Deus, não vai morrer, né? Porque está ligado à fonte. O Espírito Santo vai consolando, vai enviando uma palavra, vai trazendo um testemunho, vai soprando na nossa vida um frescor, né? Aleluia. E nunca deixará de dar fruto. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. Como o Senhor mostra. Então, ele está imaginando uma árvore frondosa, à beira de um riacho, né? E aí ele diz, ó irmãozinho, na estação própria, voltando ao Salmo 1, né? Dá o seu fruto na estação própria. É uma árvore que dá fruto. É uma árvore que dá fruto. O crente não é árvore estéril. Por isso que Jesus, certa vez, passando, viu uma árvore
Ele chegou perto, ficou embaixo da árvore, olhou, não tinha um fruto. Não tem que decepção. O servo de Deus não é assim. Ele não é árvore estéril, irmão. É árvore que dá fruto. E fruto é uma bênção. Mas o texto diz, irmãos, que na estação própria. Que na estação própria. Que há um tempo certo. Às vezes nós queremos que um fruto específico brote na nossa vida, mas ainda não é o tempo. Não é a estação própria. E nós não controlamos a estação, irmãos. O certo é que vai chegar o momento em que o fruto virá. Amém? Vai chegar, é na estação própria. Glória a Deus. E são os melhores frutos. Os melhores frutos são os frutos da estação própria. Você já viu um fruto fora de estação? Vem quando aparece, mas é desnutrido, é mirradinho, né? Se aquele fruto normalmente na estação certa ele é doce, fora da estação ele é meio azedo, é meio amargo. E tem horas que nós estamos querendo forçar, irmão, uma situação que um fruto venha fora do tempo, fora da estação. E fora da estação não é bênção, não é na hora de Deus, é no tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os melhores frutos virão, é natural, faz parte da nossa vida, da nossa jornada, da nossa existência. Mas é no tempo certo, é na estação própria. Glória a Deus, glória a Deus. E aí ele continua dizendo: cujas folhas não caem ou não murcham. As folhas não murcham. É algo muito curioso, irmãos. O fato de é uma árvore que não tem uma época do ano que você olha para ela está peladinha. Tem umas árvores, né, que você olha, tem quando tem um determinado tempo lá, você olha para ela, não tem folha, a bicha fica só talo. Ele está dizendo não é essa não, né? Há sempre folha. As folhas estão sempre verdes, as folhas estão sempre saudáveis, elas não murcham, não murcham. As folhas embelezam, as folhas embelezam as árvores, tornam as árvores vistosas. Sabe, irmãos, as folhas aqui apontam para o nosso testemunho. Apontam para o testemunho na vida cristã, na vida da igreja. Independente, veja, pode ter uma estação para que tenha fruto, mas folhas tem o tempo todo, e sempre vivas, sempre belas. Sabe, o nosso testemunho não pode mudar, independente da estação. Independente da estação, tem que ser o mesmo. Ah, pastor, lá no serviço eu estava num setor, estava tão legal, me botaram lá para um setor ruim, rapaz, aquilo ali está ruim. O testemunho tem que continuar o mesmo, amém, irmão? O mesmo, servo de Deus. O evangelho tem que continuar na tua vida, sabe? Ah, pastor, agora veio um vizinho, eita meu Deus, com tanto lugar, aquele vizinho veio para perto de mim. Pois é, e o teu testemunho não pode mudar. Amém? As folhas têm que continuar o mesmo, né? De manhã cedo, Senhor, me enche de sabedoria do teu poder, porque manter as minhas folhas, né, bonita, perto de um espinheiro desse, pois é, mas mantenha. Ele está dizendo: as folhas não murcham, não murcham. Elas resistem aos tempos difíceis, irmãos. Pode vir vendaval, as folhas estão lá.
Sabe, ele está dizendo isso. Elas permanecem. Vem tempestade, mantenha as tuas folhas. Eita, pastor, estou passando por uma fase complicada. Meu irmão, a primeira coisa, olha para as tuas folhas aí, né? O inimigo pode soprar, ele pode ficar em derredor, mas ele não está dentro de ti. Quem está dentro de ti é o Espírito Santo. Aleluia, é o Espírito Santo. E é ele que vai te dar força. É nele que você confia. Irmão, é no meio da provação e você glorificando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Continue sendo um servo, uma serva de Deus, fiel ao Senhor. As minhas folhas não vão cair, elas não vão murchar. Irmãos, até no tempo da estação seca está lá, e alguém pode encostar em ti e vai continuar sendo abençoado, amém? E alguém vai chegar perto de ti e dizer: eu vou ficar perto dessa árvore aqui. Essa árvore aqui é árvore boa. Olha só, tem tanta, né, árvore seca por aí, e essa aqui nesse tempo difícil, ela está desse jeito, irmão. Até se você tiver que ir para o hospital, irmão, passar um tempo internado, lá as tuas folhas têm que continuar verdes, amém? Glorificando ao Senhor. Ele está dizendo: é assim. Isso é o agir de Deus na nossa vida. Isso não é algo de nós, mas do Espírito Santo de Deus que está em nós. Aleluia, glória a Deus. Tornando nossas as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Tem tribulação? Tem. Ah, mas eu sou servo de Deus. Tem tribulação? Tem, né? Mas não angustiados, perplexo, mas não desanimo. A carreira que o Senhor me propôs, ela é para tempo de paz, tempo de guerra. Ela é para os dias de alegria, para os dias de tristeza, em todo tempo, irmãos, né? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A árvore continua lá, amém? Continua lá, glória a Deus. Tem uma árvore que, quando eu vou para a minha cidade, e aí eu passo essa árvore, eu estou aqui em São Luís desde 84. Toda vez ela fica na beira, coisa, e ela é bem imponente mesmo, né? E eu passo lá, irmão. Todo o tempo está do mesmo jeito, bonita, forte, grande. E eu imagino que mesmo antes de eu existir, ela já estava lá. E quantas coisas aquela árvore já passou, né? E construíram uma BR, eu acho que no começo não tinha nadinha. Botaram uma BR que não tinha, né? Botaram asfalto, passa a carreta, passa tudo, e ela está lá. É o servo de Deus, né? O mundo vai, o mundo mudou, está tudo de perna para o ar, está uma loucura, ninguém entende mais. Na tua vida, continua firme na presença do Senhor até o último dia, amém, irmãos? Até o último dia. E o salmista conclui sobre essa árvore, irmãos. Diz: e tudo que fizer prosperará. E tudo que fizer prosperará, irmão. Sabe o que é prosperar, irmão? É ir bem. Em tudo que fizer vai bem, irmão. Em tudo que fizer vai bem. Vai bem, não é? Em tudo que fizer as coisas vão dar do jeito que eu quero. Sabe quando é que as coisas vão bem na tua vida? Quando está acontecendo do jeito que Deus quer. Amém? Glória a Deus, né? Tá do jeito que Deus quer, tá bom. Se eu quiser de um jeito e Deus quiser do outro, irmão, vai tá bom, é do jeito que Deus quer, não é do jeito que tudo quer. Tem hora que do jeito que eu quero, fica parecendo que tá bom, só o comecinho da estrada, daqui a pouco eu me arrebento, dá tudo errado. É do jeito que Deus quer, irmão. Prosperar é crescer. Cresce em todo o tempo, cresce em todo lugar, sabe, irmãos? A nossa vida é uma vida crescente, e tudo que fizer prosperará, tudo que fizer vai crescer.
vai crescer no tempo difícil, vai crescer no lugar complicado, vai crescer quando você estiver cercado de pessoas que não querem te ver crescer, mas vai crescer, porque o que está em nós, irmãos, é algo poderoso nas nossas vidas. Prosperar é ir para um próximo nível. Prosperar, sabe o que é? Olha para trás, para onde tu veio, olha como tu já estiveste, né? Pastor, eu era uma pessoa ruim, eu era tapado das ideias, eu não tinha conhecimento, era ignorante, eu vivia cego achando que estava enxergando tudo. E quando eu olho como Deus foi transformando a minha vida, foi me transformando numa pessoa mais madura, foi me transformando numa pessoa com entendimento mais profundo, eu tenho uma trajetória de crescimento. Pois é, desde o momento que o Senhor entra na nossa vida, irmãos, nós permanecendo na presença dEle, tudo que fizer, iremos prosperar. Essa palavra é para retratar a nossa história, a nossa vida. Sabe, irmão, quando alguém quiser saber a obra que Deus fez na tua vida, e você não souber muito o que fazer, falar na hora, pega esse versículo, e você diz: eu sou essa árvore que o Senhor plantou junto ao ribeiro, no Espírito Santo, que dá fruto no tempo certo, e que independente do tempo da dificuldade, as folhas não murcham. E a minha vida é uma vida de prosperidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Amém? Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus te fortaleça, Deus te sustente, e que a cada dia você viva o que a palavra de Deus profetiza ao teu respeito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Queria pedir aos irmãos que ministrem mais uma música aqui, né? Após essa oração. Glorioso Deus e Pai, Senhor, é muito bom perceber como o Senhor enxerga a nossa vida, como muitas vezes nós não estamos enxergando, mas há uma promessa, há uma profecia, há uma declaração do céu sobre nós. E isso não muda, Deus. Não muda porque o mundo está em crise, não muda porque a nossa casa está em dificuldade, não muda porque surge um problema no meio da igreja, não muda, o Senhor estabeleceu isso. Ó Deus, que ao invés de estarmos olhando para o que nos cerca, olhemos para a Tua palavra. É ela que nos define, ó Deus. Não é o que as pessoas dizem, não é o que a conjuntura mostra, não é o que o mundo, ó Deus, está tentando nos fazer acreditar. É a Tua palavra. Ela diz que nós somos como uma árvore, ó Deus, bela, que se destaca, que é percebida. Nós não fomos feitos por Ti para vivermos no anonimato, escondidos, acanhados, envergonhados. Não é uma árvore, ó Deus, que prejudica as pessoas, mas que beneficia. E essa árvore, Deus, está plantada junto ao ribeiro de água. O Senhor colocou o Teu Espírito Santo, que nos nutre, que nos sustenta, que nos alegra, que nos consola. Que as nossas raízes estejam tocando nas águas em todo o tempo, ó Deus. Que possamos, ó Deus, buscar em Ti o sustento, o alimento, a força. Que os frutos possam brotar de nós. Os frutos, ó Deus, que só quem tem o Espírito Santo é capaz de gerar. Que não vivamos ansiosos, porque no tempo certo, é na estação certa que as coisas vão acontecer, é na estação certa que os frutos vão brotar, é na estação certa, ó Deus, que tudo vai ocorrer e ocorrer bem na nossa vida. Que as folhas não murchem, não caiam,
independente do que vier a acontecer, que as pessoas possam ver em nós o Cristo que pregamos, o Evangelho que testificamos, a fé que declaramos, e que a prosperidade dos céus possa andar conosco. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.